A sétima tutora de etiqueta abandonou o palácio por uma janela. O impressionante era que a janela estava fechada quando ela começou. Lady Snowdrop, a gata real branca e macia, observou a fuga por trás de uma cortina e espirrou como uma duquesa ofendida com sopa barata. Marin Ellowick ficou na porta com sua pasta de lições, suas dívidas familiares não pagas e a calma certeza de que aquele emprego estava prestes a se tornar medicamente interessante. A sala de treinamento cheirava a cera de abelha, carvalho polido e pânico. Um criado segurava sais de amônia. 2 criadas agarraram uma cortina rasgada. Um secretário do palácio deixou cair 3 pastas e fingiu que pretendia organizá-las no chão. No centro da sala estava o rei Alpha Corin Hookmere. Ele era alto o suficiente para fazer as vigas do teto parecerem nervosas. Seu cabelo preto estava amarrado na nuca. Seus olhos eram um cinza pálido de inverno, o tipo de cinza que fazia as pessoas se lembrarem de todas as mentiras que já contaram. Ele não estava gritando. Essa era a parte estranha. Ele estava de pé com as mãos cruzadas atrás das costas, parecendo perfeitamente controlado. No entanto, todas as pessoas na sala se afastavam dele como se seu silêncio tivesse pontas afiadas. Marin olhou para a tranca da janela quebrada, a cortina rasgada, o criado, o secretário, o rei e, em seguida, para a gata. Lady Snowdrop havia se achatado como uma panqueca branca gigante sob uma mesa de guilhotina. Apenas seus olhos azuis eram visíveis. Marin não tinha magia. Ela não conseguia ler mentes, prever futuros ou ouvir gatos falarem em vozes elegantes. Ela apenas notava coisas que outras pessoas perdiam. As orelhas da gata não estavam achatadas de raiva. Estavam achatadas de medo. Os dedos do rei não estavam cerrados para a violência. Estavam cerrados porque ele estava tentando não ficar envergonhado. Essa última parte era inconveniente. Se o rei Corin fosse um monstro, o trabalho teria sido simples. Monstros exigiam distância, portas e saídas rápidas. Homens envergonhados com coroas exigiam papelada. O mordomo real, Lord Pelwyn, apressou-se em direção a Marin. Sua peruca empoada havia escorregado para um lado, e seu sorriso tremia como gelatina perto de uma colher. Senhorita Ellowick, murmurou Lord Pelwyn, baixo o suficiente para poupar o rei, mas alto o suficiente para suplicar. Estamos encantados que tenha chegado cedo. Marin manteve os olhos na gata. A tutora Sete também estava encantada. Lord Pelwyn não olhou para a janela. Isso exigiu disciplina. A tutora Sete descobriu um compromisso urgente com sua tia. Marin lançou um olhar para a tranca quebrada. Lord Pelwyn acrescentou. A tia dela pode morar no gramado. O olhar do rei se moveu para Marin. Vários servos prenderam a respiração. Uma criada deu um pequeno pio e cobriu-o com uma tosse. A voz de Corvin Hookmere atravessou o chão polido como uma pedra jogada em um poço profundo. Você é a próxima instrutora. Marin fez uma reverência adequada. Não muito baixa. Nunca muito baixa diante de um homem poderoso que precisava mais de boas maneiras do que de adoração. Ela se apresentou como Marin Ellowick, anteriormente da casa Ellowick, atualmente de 3 credores e um telhado com vazamento. Também mantém um compromisso profissional com o comportamento civil. Lord Pelwyn fechou os olhos. O rei não piscou. Você pretende ser engraçada. Só onde necessário, majestade. Snowdrop espirrou novamente debaixo da mesa. O espirro soou julgador. Marin se endireitou e colocou sua pasta em uma cadeira. A cadeira provavelmente custou mais do que o pomar de sua família. Ela não se permitiu pensar nisso. Uma pessoa pode ser pobre e ainda saber onde colocar os cotovelos no jantar. Antes de discutirmos o noivado de paz, continuou Marin, preciso avaliar o problema imediato. O rei olhou para a tranca quebrada da janela. O problema imediato é que minha tutora anterior fugiu. Não, majestade. O problema imediato é que sua tutora anterior fugiu por uma janela fechada e a gata acredita que você é um evento climático. A sala ficou tão silenciosa que Marin ouviu o leve crepitar da lareira. O rei Corin olhou para a mesa lateral. Lady Snowdrop retraiu seus bigodes. A opinião da gata, disse ele com muito cuidado, é relevante para o Estado. Marin explicou que Snowdrop era nervosa, mansa e facilmente assustada. A gata pertencia à mãe dele.
Então todos no palácio observavam como ela reagia a ele. A mandíbula do rei se apertou. Meryn notou a reação e desejou ter sido mais gentil. Sua dor era antiga, mas não se fora. Ela ficava sob a superfície como uma contusão sob veludo. Ela suavizou o tom. Se Lady Snowdrop se encolhesse sempre que ele entrasse, os cortesãos acreditariam que o medo ainda governava o palácio. Se a gata descansasse perto dele, eles acreditariam que algo havia mudado. Lord Pelwyn emitiu um som esperançoso. O criado olhou para a gata como se pedisse para que ela considerasse o orçamento. O rei encarou Meryn por um longo segundo. Ele parecia estar decidindo se ela era insolente ou útil. Meryn aprendeu que nobres frequentemente confundiam as duas coisas. Por fim, Corvin deu um aceno firme. Comece. Meryn abriu sua pasta e tirou um caderno, um lápis e uma pequena lata de flocos de peixes secos. Os olhos do rei se estreitaram. Isso é para mim? Não, majestade. Se suas aulas correrem bem, poderemos discutir mais tarde os refrescos humanos. O secretário engasgou atrás de sua pasta. Marine foi até a mesa e se agachou a alguns metros de Snowdrop. Ela não estendeu a mão debaixo dos móveis. Animais nervosos odiavam mãos invasoras. Pessoas nervosas também, embora muitas vezes fizessem discursos sobre fronteiras em vez de sibilar. Bom dia, Lady Snowdrop, disse Meryn suavemente. Você e eu vamos melhorar o reino. Snowdrop a encarou com a dignidade trágica de uma almofada traída pela humanidade. Meryn colocou um floco de peixe no chão. A gata o considerou. Seus bigodes se contraíram. Ela avançou 1 centímetro, agarrou o floco e recuou para debaixo da mesa. Excelente, anunciou Marine. A dama aceita a negociação. O rei cruzou os braços. Isso o deixava ainda mais largo, o que não era útil para os nervos de ninguém. Marine escreveu sua avaliação inicial no caderno. O rei tinha uma postura forte, excelente imobilidade e uma voz controlada. Ele também tinha o calor social de um arsenal trancado. Lord Pelwyn balançou. A expressão do rei não mudou, mas Marine viu seu polegar pressionar a palma da mão. Não raiva, mortificação novamente. Ele não estava acostumado a ser descrito com precisão. Majestade, disse Marine. Por favor, sorria para Lady Snowdrop. Todos os servos na sala deram meio passo para trás. Corin virou-se para a mesa lateral. Ele inalou, então sorriu. O criado deixou cair os sais de amônia. Lady Snowdrop disparou para trás, bateu na perna da mesa com o quadril fofo e se transformou em uma nuvem branca com orelhas. Marine encarou o rosto do rei. Sua boca havia se curvado. Tecnicamente, infelizmente, a curva sugeria que ele acabara de escolher uma vítima e esperava que a vítima apreciasse a eficiência. Pair, disse Meryn. O rei parou de sorrir imediatamente. Snowdrop permaneceu uma nuvem. Meryn fez uma segunda anotação. Sorriso se assemelha a um tratado assinado à ponta de espada. A voz do rei diminuiu. Esse é o meu sorriso agradável. Então entendo por que a tutora Sete escolheu a janela. A peruca de Lord Pelwyn escorregou mais 1 centímetro. Por um batimento cardíaco carregado, a sala esperou o rei Alfa rugir. Seu lobo se agitou atrás de seus olhos. Meryn viu isso no brilho lunar, o antigo poder animal que fazia lobos mais fracos abaixarem a cabeça. Mas Corvin não rugiu. Ele olhou para a gata, depois para a janela, depois para o caderno de Marine. Prossiga, ordenou ele, soando profundamente magoado pelo conceito de sorrir. Marine fechou o caderno com um toque limpo. Bom, temos 3 meses. O noivado de paz soou simples quando Lord Pelwyn o explicou em sua carta. O recém-coroado rei Alfa de Rookmere tinha que se casar com a princesa Sarafene da vizinha Val Dorn. O casamento acalmaria os matilhas da fronteira, satisfaria nobres nervosos e provaria que Corin era mais do que o comandante de campo de batalha que todos temiam. Então, Lord Pelwyn adicionou a parte incômoda. Os embaixadores de Valdorn queriam uma cerimônia pública de noivado em 3 meses. O conselho de Rookmere queria o mesmo. Se Corin aparecesse muito brutal, muito incivil ou muito indomado, o conselho poderia forçar uma votação de regência. Em palavras simples, o rei precisava parecer casável antes que a política o mordesse. 7 tutores já haviam falhado. O primeiro durou 2 semanas
e desenvolveu uma tosse que apareceu apenas perto da sala do trono. O segundo desmaiou quando Corin corrigiu sua pronúncia de um antigo título de fronteira. O terceiro chorou durante a instrução de dança. O quarto tentou ensinar poesia a ele e recebeu uma crítica de 30 páginas sobre metáforas táticas. O quinto saiu depois que ele enviou um pedido formal gravado em mármore preto. O sexto durou um dia. O sétimo escolheu arquitetura. Merrin se tornou a oitava porque o desespero baixou os padrões mais rápido do que a chuva baixa estandartes. Ela já pertencera a uma família nobre menor. A casa Ellawick havia hospedado jantares, resolvido disputas e criado pavões famosos o suficiente para aparecerem em 2 canções de casamento reais. Então o pai de Merrin investiu em um canal que nunca encontrou água. Sua mãe morreu antes que os credores chegassem. O telhado do solar começou a vazar em 3 lugares, e Merrin aprendeu que sangue velho não pagava contas novas. O que ela ainda tinha era treinamento. Merrin sabia qual garfo iniciava uma refeição diplomática. Ela sabia o quão longe se curvar para uma duquesa viúva que possuía direitos de fronteira. Ela sabia quando um elogio era uma gentileza, quando era uma faca e quando era um homem tentando elogiar uma cadeira. Ela também tinha instinto. As pessoas chamavam isso de sexto sentido porque gostavam mais de mistérios do que de prática. Merrin chamava isso de prestar atenção. A mão de uma pessoa encontrava uma manga quando mentia. As narinas de um lobo se dilatavam antes que a raiva se tornasse fala. A cauda de um gato contava a verdade enquanto seu rosto fingia ser móvel. Seu dom tinha limites. Ela podia dizer quando uma emoção aumentava. Ela nem sempre conseguia dizer por quê. Um homem nervoso e um homem zangado podiam respirar bruscamente. Essa fraqueza causaria problemas. Começou na primeira tarde. Merrin organizou a sala de treinamento com ordem implacável. Os tapetes foram enrolados para salvá-los dos pés reais. As cortinas foram amarradas para que nenhuma tutora pudesse usá-las como corda. Uma almofada de veludo ficava perto da lareira para Snowdrop, que a ignorou e escolheu uma pilha de rascunhos de tratados. O rei Corin chegou pontualmente. Ele usava um casaco escuro abotoado até o pescoço. A coroa de aço pálido em sua cabeça era estreita, severa e profundamente inútil para aulas de ternura. "Remova a coroa", instruiu Merrin. Lord Pelwyn, parado perto da porta como testemunha e possível vítima, ficou pálido. Corin olhou para ela. "Por quê?" Merrin apontou para Snowdrop. A gata havia aberto um olho. Merrin explicou que os espinhos da coroa captavam a luz toda vez que ele se movia. Lady Snowdrop claramente pensou que o relâmpago aprendera a andar. O rei removeu a coroa sem argumentar. Ele a colocou em uma mesa com o cuidado grave de um homem que pousava uma arma adormecida. Snowdrop o observou. Sua cauda deu um batimento cauteloso. "Progresso", declarou Merrin. "Tirei um chapéu. Para um rei alfa, isso pode ser uma reforma política." Lord Pelwyn parecia querer rir e viver. Ele escolheu a vida. Merrin começou com a postura. Não a postura de batalha que fazia os homens obedecerem. Não a postura do trono que lembrava os rebeldes de sua expectativa de vida. A postura de cortejo exigia facilidade. Exigia mãos abertas, ombros relaxados e a sugestão radical de que ninguém seria conquistado antes da sobremesa. Corin ouviu com atenção assustadora. Essa era parte do problema. Quando solicitado a relaxar, ele se concentrou no relaxamento com a intensidade de um comandante de cerco. Seus ombros baixaram meia polegada. Snowdrop se levantou e saiu dos rascunhos do tratado. Ela foi para trás da cadeira mais próxima. "Muito?" perguntou o rei. Merrin observou que ele havia relaxado como se estivesse ordenando que seus músculos se rendessem. "Eles não obedeceram?" Merrin lhe disse que não era esse o ponto. Merrin demonstrou. Ela se pôs à vontade, com as mãos soltas, o queixo nivelado, o sorriso pequeno. Era um sorriso útil, caloroso, mas não íntimo. Dizia que um convidado era bem-vindo, mas não bem-vindo o suficiente para pedir dinheiro emprestado. Corin estudou o rosto dela. O ar ao redor dele mudou. Merrin sentiu isso antes de entendê-lo. Sua atenção se aguçou. Sua respiração diminuiu, depois prendeu. Seu olhar pousou em sua boca por um batimento cardíaco longo demais.
Calor tocou a parte de trás de seu pescoço. Raiva. Ela decidiu. Ele não gostava de ser ensinado por uma mulher nobre caída. Ellie ressentia cada correção. Ele estava controlando porque precisava dela. Essa interpretação parecia sensata. Estava errada. Majestade. Provocou Marin. Você está rosnando de novo. Corin piscou. Eu estava observando. Você observa como um lobo decidindo qual ovelha escreveu uma carta rude. Snowdrop deu um pequeno pio aprovador de trás da cadeira. O rei olhou para a gata. Ela fez um som. Marin confirmou que a gata concordara com ela. Você entende a política dos gatos. Marin admitiu que entendia apenas os tratados básicos. A boca de Corin se contraiu. Era minúscula, quase invisível. Mas não era o sorriso aterrorizante. Marin o viu. Snowdrop também viu, esquecendo-se de ter medo por 3 longos segundos. A semana seguinte se tornou um desfile de desastres com valor educacional. Na segunda-feira, Marin ensinou ao rei como cumprimentar a mão de uma dama. Ela se curvou sobre os dedos enluvados de Lady Pelwyn com tal força solene que a pobre mulher guinchou e recuou, acreditando que ele pretendia inspecionar seus nós dos dedos em busca de traição. Marin corrigiu o ângulo. Você não está interrogando a mão dela, majestade. Corin olhou para a própria mão como se ela o tivesse traído. Não toquei em nenhuma arma. Esse é o mínimo, não a conquista. Snowdrop, observando da lareira, derrubou uma pastora de porcelana no tapete. A estatueta sobreviveu. Lord Pelwyn não. Ele emitiu um som como um bule perdendo a fé. Na terça-feira, Marin ensinou elogios. Isso deveria ter sido simples. Não foi. Corin ficou diante de uma tela de prática, enquanto Marin segurava seu caderno. Lord Pelwyn forneceu uma lista de frases adequadas. A lista continha olhos macios, porte gracioso, conversação encantadora e outras frases que pareciam deixar o rei desconfiado. Comece com algo honesto, aconselhou Marin. Corin a encarou. Sua expressão tornou-se severa o suficiente para congelar creme. Sua postura é eficiente. Marin abaixou o caderno. É assim que se elogia uma cadeira. Uma boa cadeira é valiosa, não para uma mulher esperando romance. O rei considerou aquilo como se ela tivesse levantado uma objeção legal. Sua postura é eficiente e não semelhante a uma cadeira. Atrás deles, Lord Pelwyn sussurrou uma oração. Marin esfregou a têmpora. Vamos tentar admiração sem móveis. O olhar de Corin desceu para as mãos dela. Marin tinha tinta em um dedo. Ela sempre tinha tinta em algum lugar. Ele também percebeu, os ombros travados. Suas mãos, começou o rei. Marin esperou. A voz do rei ficou rouca. Elas são muito certas. Isso foi quase bom. Era tão perto de ser bom que Marin não sabia o que fazer com isso. Então ele estragou acrescentando, como comandantes. Snowdrop adormeceu em uma almofada, claramente sem vontade de supervisionar essa derrota. Marin escreveu, elogios permanecem militarizados. Na quarta-feira, eles tentaram flores. Marin explicou que um cavalheiro não precisava enterrar uma mulher sob prova de sua sinceridade. Uma única rosa podia ser eloquente. Um pequeno buquê podia ser atencioso. Uma flor escolhida com cuidado importava mais do que o volume. Corin ouviu. Ele assentiu. Ele fez 2 perguntas práticas sobre espinhos. Na quinta-feira de manhã, 12 jardineiros carregaram uma roseira inteira para a sala de treinamento. Ela veio em um vaso com lama, raízes e vários besouros indignados. A árvore era mais alta que Marin. Suas flores cor-de-rosa enchiam o ar com rica fragrância de verão. Sua terra molhada encheu o tapete com algo menos poético. Corvin ficou ao lado dela, solene e esperançoso. Marin encarou o vaso de lama. Majestade. Corin anunciou que era uma rosa. Marin apontou que era uma árvore. Corin a corrigiu com dignidade completa. Lord Pelwyn olhou para o teto, talvez procurando força ou outra janela. O rei tocou uma folha com um dedo cauteloso. Você disse que uma rosa poderia ser eloquente. Marin explicou que ela quis dizer uma única flor. Corin achou que parecia insuficiente. Marin teve que perguntar para que uma única flor era insuficiente. Corin olhou para Marin. O ar apertou novamente. Essa forte emoção percorreu-o, pesada e quente, mas veio embrulhada em silêncio rígido.
Marin confundiu-a com frustração. Para a diplomacia, disse o rei por fim. Snowdrop saltou para dentro do vaso e começou a cavar como uma empresa de mineração. A lição terminou com 3 criadas limpando lama do tapete, um jardineiro negociando com a gata, e Marin explicando que o romance não era melhorado por sistemas radiculares. No entanto, ela se viu pensando na roseira naquela noite. Tinha sido absurdo. Tinha sido impraticável. Tinha sido também sincero. Corin havia levado suas instruções a sério o suficiente para entendê-las mal com todo o seu orçamento real. Isso o tornava mais difícil de dispensar. Na segunda semana, o palácio começou a mudar em torno das lições. Servos encontraram desculpas para passar pela sala de treinamento. Nobres fingiram não se demorar do lado de fora das portas. A cozinha enviou um chá melhor, depois de descobrir que o rei não havia comido um tutor. Lord Pelwyn desenvolveu o perigoso hábito da esperança. Snowdrop tornou-se a medida oficial do progresso real. Marin não anunciou isso por escrito. Ela tinha inimigos suficientes sem criar uma escala de avaliação de gatos para o conselho debater. Ainda assim, todos entenderam. Se o rei entrasse e Snowdrop desaparecesse, amanhã era pobre. Se Snowdrop permanecesse visível, amanhã tinha promessa. Se Snowdrop se lambesse uma pata enquanto o rei praticava, Lord Pelwyn sussurrava que a história estava sendo feita. O palácio precisava de esperança mais do que qualquer um havia admitido. Rookmere havia perdido 2 governantes em 5 anos. O irmão mais velho de Corven morrera de febre. Sua mãe, a rainha Elira, seguiu no inverno seguinte. Seu pai, o velho rei Mor, já havia deixado o palácio cheio de comandos e silêncio. Corven herdou uma coroa, um conselho assustado, uma disputa de fronteira e uma reputação construída a partir de batalhas que ele venceu antes de estar pronto para ser amado. Ele havia protegido Rookmere bem. Ele havia feito Rookmere ter medo dele por acidente. Marin começou a ver isso em pequenas maneiras. Ele nunca entrava na sala de treinamento até que os servos tivessem limpado o caminho. Ele nunca elevava a voz para as criadas. Quando um jovem pajem derramou tinta em um mapa diplomático, Corin pegou o pano ele mesmo e limpou a mancha antes que alguém pudesse repreender o menino. Infelizmente, ele fazia todas essas coisas gentis, com a expressão de um homem escolhendo um campo de batalha. O pajem chorou de qualquer maneira. Marin levou o rei de lado depois disso. Majestade, a ação foi gentil. Seu rosto não foi. Corin olhou para a porta por onde o pajem havia fugido. Eu não queria assustá-lo. Então não olhe como se estivesse memorizando onde enterrá-lo. O rei ficou em silêncio por tempo suficiente para Marin temer ter ido longe demais. Snowdrop, que estava se lavando no peitoril da janela, parou no meio da lambida e encarou. A resposta de Corin veio baixinho. Quando eu era menino, meu pai me disse que o rosto de um rei deve ser um portão trancado. O lápis de Marin parou. Um portão trancado mantém os inimigos fora, continuou Corin. Ele também mantém o medo dentro. Aquilo era considerado útil. Pela primeira vez, Marin não fez anotação. Lá fora, a chuva batia nas altas janelas. A sala de treinamento cheirava a lã úmida, polidor de limão e a fraca memória de lama de rosas. Corin estava na luz cinzenta, enorme e sozinho sem sua coroa. Marin entendeu então que sua rigidez não era apenas arrogância. Era treinamento. Era dor selada em pedra. Era um homem que havia sido ensinado a sobreviver, tornando-se difícil de tocar. Snowdrop saltou do peitoril da janela. A gata atravessou o chão. Ela parou a 6 pés de Corin e sentou-se. Sua cauda se enrolou em volta de suas patas. Lord Pelwyn, que fingia ler perto da porta, ofegou. Marin levantou uma mão para silenciá-lo. Corin não se moveu. Ele mal respirou. Snowdrop o encarou com aqueles olhos azuis, redondos como pires e 2 vezes mais severos. Então ela abriu a boca e produziu um pequeno pio. O rei pareceu alarmado. Isso é hostil? Marin sussurrou que não era hostil. Era curiosidade. O que se faz com a curiosidade? Marin o aconselhou a não fazer nada de súbito. Corin assentiu como se recebesse inteligência militar. Snowdrop bocejou e se afastou.
O rei observou a cauda branca e fofa desaparecer atrás de uma cadeira. Sua expressão era indecifrável, mas Marin viu sua mão relaxar ao lado do corpo. Ela não fugiu, disse ele. Marin respondeu suavemente que a gata não havia fugido. Eu não tirei nenhuma coroa hoje. Marin observou que ele não havia entrado como uma tempestade. Corin virou a cabeça. Sua boca fez aquele quase sorriso novamente. Era pequeno, incerto e muito mais perigoso para Marin do que o terrível sorriso com dentes. Ela olhou para seu caderno imediatamente. Nota da lição, murmurou ela. Tempo melhorou. A primeira aula de dança aconteceu no salão de baile. Lord Pelwyn insistiu que um rei não podia aprender dança de corte entre uma roseira, uma gata julgadora e uma janela consertada. Marin privatamente pensou que o salão de baile oferecia coisas mais caras para quebrar, mas ela não discutiu. O salão de baile era uma vasta câmara de pedra clara, molduras douradas e espelhos altos. A luz da tarde entrava pelas janelas arqueadas e repousava no chão como fitas. O ar cheirava a cera, flores velhas e os sachês de lavanda escondidos nas cortinas. Em uma extremidade da sala, 4 músicos afinavam seus instrumentos. Eles observavam Corvin com o olhar de homens se perguntando se a música poderia ser punida. Snowdrop chegou em uma cesta carregada pelo próprio Lord Pelwyn. A gata não havia sido convidada. Ela havia se inserido na cesta e recusado a remoção com uma pata macia e um silvo decisivo. Ela tem fortes opiniões sobre ritmo, explicou Marin. Corin olhou para a gata. Ela dança? Apenas em roupas limpas e documentos políticos. Lord Pelwyn colocou a cesta em uma cadeira. Snowdrop se arranjou como uma nevasca com bigodes. Marin se posicionou à frente do rei e explicou o problema. O noivado de Valdor exigia uma valsa de corte formal. Ele precisava conduzir, sem arrastar, esmagar, dirigir como um navio de guerra ou fazer sua parceira se sentir capturada pela música. Corin estendeu a mão. Marin colocou seus dedos enluvados nos dele. Esse foi um erro. Não porque ele a machucou. Ele não machucou. Seu toque foi cuidadoso, caloroso, muito mais quente do que o esperado. Mas no momento em que sua mão fechou em volta da dela, suas emoções explodiram novamente. Seus ombros se enrijeceram, sua mandíbula se apertou, seu lobo subiu perto da superfície, não ameaçador, mas intensamente consciente. O estômago de Marin fluttered. Raiva, ela disse a si mesma. Irritação. Controle. Fazia sentido. Um orgulhoso rei alfa não gostava de ser corrigido sobre onde colocar os pés. Você está apertando como um homem segurando um tratado que desconfia. Marin disse a ele. Corvin a soltou tão rapidamente que ela quase perdeu o equilíbrio. Ele a pegou pelo cotovelo antes que ela pudesse tropeçar. Sua outra mão pairou como se tivesse medo de tocar mais do que o necessário. Os músicos pararam em uma nota de violino azeda. Marin olhou para cima. O rosto de Corin estava perto demais para treinamento. Seus olhos haviam mudado de cinza de inverno para cinza iluminado pela tempestade. A tensão nele era feroz. Ainda assim, seu aperto em seu cotovelo era leve como uma pena. Eu machuquei você? Perguntou ele. A pergunta era rouca, mas não fria. Marin sentiu todos os servos, músicos e espiões nobres na sala observando-os. Snowdrop sentou-se em sua cesta, seus olhos azuis brilhando com interesse insuportável. Não, majestade, respondeu Marin. Você assustou o violino. O primeiro violinista tossiu. Corin a soltou. Suas orelhas estavam levemente vermelhas. Marin fingiu não notar. Ela notou. Ela notou muito. Eles tentaram novamente. O rei podia marchar, girar, atacar, defender e comandar tropas em terrenos acidentados e chuva. Nada disso o preparou para a valsa. Ela contava baixinho como um homem marcando posições inimigas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Assoalho. O assoalho rachou sob sua bota. Lord Pelwyn gemeu da parede. Marin olhou para a rachadura. Ela atravessava 3 polegadas de carvalho, polido por gerações de nobres que conseguiram não atacá-lo com os pés. Majestade, disse ela, o chão não está se opondo a você. Corin pareceu ofendido em nome de sua bota. Ele cedeu porque você pisou como se estivesse acabando uma disputa de fronteira. Snowdrop espirrou de sua cesta.
A segunda tentativa poupou o chão, mas colocou os dedos de Marin em perigo. A terceira tentativa poupou os dedos dela, mas fez um estande de música balançar. A quarta tentativa foi quase graciosa até que Corvin se viu no espelho e imediatamente ficou rígido como uma espada cerimonial. Marin parou a aula antes que o salão de baile precisasse de um médico. Você detesta se ver dançando, observou ela. A expressão de Corin se fechou. Isso confirmou. Marin o afastou dos espelhos. Ela escolheu o centro da sala, onde a luz suavizava suas bordas afiadas. Ele a observou com suspeita, como se a gentileza pudesse ser uma armadilha. Não pense na dança como performance, aconselhou ela. Pense em manter outra pessoa segura enquanto se move com ela. O olhar de Corvin desceu para a mão dela novamente. Isso eu entendo. A próxima tentativa mudou tudo. Ele ainda contava sombriamente demais. Ele ainda parecia como se a valsa tivesse insultado seus ancestrais. No entanto, seus passos mudaram. Sua mão em suas costas permaneceu cuidadosa. Seu corpo parou de tentar dominar o espaço e começou a ouvir. Marin sentiu através da pressão de sua palma. Não força. Atenção. Snowdrop observou da cesta com a cabeça inclinada. Os músicos começaram novamente, gentilmente desta vez. As notas se moveram pela sala como água morna. Por 12 compassos inteiros, o rei Alpha dançou sem assustar o chão. Lord Pelwyn chorou. Marin viu a lágrima e escolheu a misericórdia fingindo que não a vira. Corin olhou para ela. Seus olhos não estavam mais iluminados pela tempestade. Estavam mais suaves, quase confusos. Corin perguntou se a dança havia sido aceitável. Marin chamou de progresso. Apenas progresso. Seu tom era tão sério que Marin quase sorriu. Para uma primeira dança que não exigiu carpintaria, é um progresso significativo. Snowdrop escolheu aquele momento para sair de sua cesta. Ela atravessou o salão de baile, cauda fofa para cima, e sentou-se perto do assoalho rachado. A gata examinou o dano. Então olhou para o rei. Todos sabiam o que ela queria dizer. Corin baixou a cabeça em direção à gata. Eu pedi desculpas ao chão. Marin teve que se virar por um segundo. Ela não riu. Era profissional. Ela apenas sofreu em silêncio. Os embaixadores de Valdorn chegaram ao palácio na terceira semana com estandartes brancos, acabamentos de carruagem pálidos e cheiro de perfume caro. A princesa Sarafen veio primeiro. Ela era pálida, composta e muito mais jovem do que Marin esperava, embora totalmente adulta e claramente treinada para a política. Ela tinha a tristeza polida de uma mulher que foi elogiada a vida toda por não causar problemas. Atrás dela veio Lord Cassian Velm, o principal embaixador de Validor. Ela era elegante, com o rosto estreito e perfumado com ervas verdes fortes sob seu colone âmbar. Seu sorriso era liso o suficiente para patinar. Snowdrop não gostou dele imediatamente. A gata estava dormindo em um banquinho de veludo perto do salão de recepção. Quando Lord Cassian entrou, a cabeça de Snowdrop se ergueu. Suas pupilas se dilataram. Seu corpo fofo se encolheu. Ela não fugiu, mas sua cauda se escondeu tão firmemente que Marin sentiu uma pontada de alarme. Marin ficou com a corte menor, perto o suficiente para observar e baixo o suficiente para ser ignorada. Essa era uma das poucas vantagens da pobreza. Pessoas importantes esqueciam que você tinha ouvidos. Corin cumprimentou a princesa com uma reverência que Marin havia ensaiado com ele por 5 horas. Não era quente exatamente, mas ninguém pegou sais de amônia. Marin marcou isso como um triunfo. A princesa Sarafene devolveu a reverência. Sua voz era suave e suas palavras eram perfeitas. Majestade honra Validor com suas boas-vindas. Corin não disse nada alarmante. Ele não a elogiou pela postura. Ele não mencionou cadeiras. Ele entregou a linha que Marin lhe deu. Hrothmir recebe você com respeito e intenção clara. Marin permitiu-se um suspiro orgulhoso. Então Lord Cassian avançou. Intenção clara é um consolo raro em tempos incertos. O embaixador observou. Seu olhar deslizou pelos ombros de Corin, pelo salão guardado e pelos nobres vigilantes. Algumas fronteiras precisam de mãos mais firmes do que outras. A frase era educada. O significado não era. O lobo de Corin se agitou. Todos os alfas no salão sentiram isso. Ombros tensos. Guardas se endireitaram.
Lord Pelwyn ficou da cor de pergaminho velho. Meryn observou a mão direita de Corin. Seus dedos se curvaram uma vez, depois se abriram. Ele respirou fundo. Ele expirou. Seu rosto se tornou a máscara de corte praticada. Não o portão trancado, não o arsenal. Algo mais calmo. Fronteiras precisam de acordos honestos, respondeu Corin. É por isso que você é bem-vindo aqui. Meryn quase aplaudiu. Isso teria estragado tudo. Snowdrop, no entanto, emitiu um som baixo e miserável. Lord Cashin olhou para a gata. Uma criatura encantadora. Ele se estendeu em direção a Snowdrop. A gata fugiu para debaixo de uma cadeira tão rápido que seu pelo ondulou. A princesa Sarafine estremeceu. O sorriso de Lord Cashin se apertou. Meryn notou o aroma de erva verde ficar mais forte quando sua manga se moveu. Metálico amargo na borda. Não venenoso talvez, mas desagradável. Lembrou-a do antigo pó de traça usado em arquivos para afastar traças. Ela arquivou o detalhe. Corin também viu o medo de Snowdrop. Seu olhar passou da gata para Meryn. Foi apenas um olhar, mas fez uma pergunta. Meryn deu o menor tremor de cabeça. Não agora, ele ouviu. Isso importava. Na manhã seguinte, Meryn encontrou a princesa Sarafine no jardim de inverno, tentando persuadir Snowdrop a sair debaixo de um banco com um pedaço de truta. O jardim de inverno tinha paredes de vidro embaçadas pela chuva. Laranjeiras estavam em vasos de madeira. O ar cheirava a terra úmida, folhas de cítricas e a doçura fraca de jacintos forçados. Sarafine ajoelhou-se em um vestido muito fino para as telhas. Snowdrop encarou a truta, mas se recusou a se aproximar. Ela tem princípios fortes, observou Meryn da porta. A princesa olhou para cima com um sorriso assustado. Então eu vejo. Ela aceita tributo e depois julga a mão que o oferece. Um hábito de corte útil. Sarafine riu baixinho. Soou enferrujado, como se ela não tivesse rido muito. Meryn fez uma reverência. Perdoe-me, Sua Alteza. Eu não pretendia intrudir. Você é a tutora do rei, uma de muitas. A única que ainda não foi lançada por uma janela. Os olhos de Sarafine se aqueceram. Eu ouvi que havia uma janela. Houve. E há novamente. Os carpinteiros do palácio são patriotas. Snowdrop aproximou-se e roubou a truta. Ela então andou diretamente passando por Sarafine para esfregar a bochecha em Meryn. A princesa observou com inveja aberta. Meryn leu a emoção facilmente. Não era ciúme, era solidão. Ela gosta de pés quietos, explicou Meryn. Sarafine olhou para seus chinelos com joias. Eu fui treinada para fazer uma entrada. Eu também fui, Sua Majestade. Estamos tentando desfazer partes disso. A princesa baixou a voz. Ele é tão assustador quanto dizem? Meryn considerou mentir. A cortesia muitas vezes desejava mentiras. A sabedoria não. Ele é assustador, respondeu ela. Mas não cruel. Sarafine olhou para o vidro riscado pela chuva. Isso pode ser mais do que muitos reis podem reivindicar. As palavras eram suaves, mas Meryn ouviu o peso sob elas. A princesa Sarafine não parecia uma conspiradora ansiosa para engolir Hookmere. Parecia uma mulher de pé dentro de um plano construído por outras pessoas. Snowdrop pressionou-se contra o tornozelo de Meryn. O corpo da gata permaneceu tenso quando passos soaram no corredor. Um momento depois, a voz de Lord Cashin flutuou pelas portas de vidro, suave e brilhante. Sarafine se levantou rápido demais. Meryn também notou isso. Lord Cashin entrou com 2 contadores de Valdor atrás dele. Ela carregava uma pasta de couro amarrada com uma fita branca. Meryn viu Snowdrop recuar para trás de suas saias. Sua Alteza cumprimentou Lord Cashin a princesa. O conselho aguarda sua revisão da redação cerimonial. O rosto de Sarafine suavizou em obediência perfeita. Claro, o embaixador virou o sorriso para Meryn. Seus olhos passaram por seu vestido simples, dedo manchado de tinta e sapatos velhos, mas bem escovados. Lord Cashin perguntou quem era Meryn. Meryn deu seu nome e título com uma reverência adequada. Lord Cashin a reconheceu como a famosa 8ª instrutora. Meryn preferia a instrutora atual. Soava menos como uma maldição. Os contadores olharam para seus sapatos. O sorriso de Lord Cashin não se moveu. Então,
Rookmere tem sorte em ter sua resiliência. O aroma de ervas alcançou Marin novamente. Snowdrop emitiu um pequeno rosnado em sua bainha. Não era a reclamação cômica de uma gata mimada. Era medo aguçado por reconhecimento. Marin colocou uma mão em sua saia, protegendo a gata sem parecer. A sorte ajuda, respondeu ela. Também ajuda a notar quando algo está errado. Lord Cashin segurou seu olhar por um batimento cardíaco a mais. Então ele se curvou e escoltou a princesa. Marin o observou partir. Snowdrop espirrou em suas costas. Sim, murmurou Marin para a gata. Concordo. O treinamento continuou sob os olhos do embaixador, o que tornou cada erro mais público e, portanto, mais engraçado para todos, exceto para o rei. Lord Cashin compareceu a uma aula de elogios. Ele alegou interesse nos costumes de Rookmere. Marin suspeitou que ele queria ver Corvin falhar. A aula ocorreu na pequena sala de estar azul, onde pássaros de porcelana aninhavam na lareira e as paredes eram pintadas com nuvens alegres. Era impossível parecer perigoso naquele cômodo. Corrin conseguiu mesmo assim. A princesa Seraphine sentou-se perto da janela com bordado. Snowdrop ocupou a melhor almofada e encarou Lord Cashin de trás de um vaso. Lord Pelwyn estava por perto com a expressão de um homem supervisionando um barril de pólvora durante o chá. Marin deu a Corrin sua tarefa. Você oferecerá à Sua Alteza um elogio adequado para um cortejo formal. Corrin virou-se para Seraphine. Seu rosto mostrou a concentração de um erudito, desativando uma maldição. Sua Alteza, começou ele. Seu bordado contém flores precisas. Marin fechou os olhos. Seraphine olhou para o aro em sua mão. O canto de sua boca tremeu. Ela estava tentando não rir, o que instantaneamente elevou a opinião de Marin sobre ela. Lord Cassian parecia satisfeito. Que preciso? O olhar de Corrin cortou para ele. Marin interveio antes que a sala congelasse. Precisão é admirável, majestade. Também é menos romântico do que o pretendido. O rei olhou de volta para Seraphine. Ele tentou novamente. Seu trabalho sugere paciência. Isso foi melhor. Marin assentiu encorajadoramente. Corrin acrescentou. Paciência é útil em longas cercas. Snowdrop rolou de costas e cobriu o rosto com ambas as patas. Seraphine soltou um som estrangulado em seu lenço. Marin escreveu em seu caderno. Remover referências de cerco de elogios. A voz agradável de Lord Cashin flutuou de sua cadeira. Talvez os talentos naturais de Sua Majestade residam em outros lugares. A sala esfriou. O rosto de Corrin endureceu. Marin sentiu a raiva dele desta vez, real e imediata. Subiu como calor de ferro. Antes que ele pudesse responder, Snowdrop se levantou. A gata se virou. Apresentou sua traseira fofa para Lord Cashin e começou a lamber uma pata com desprezo elaborado. A princesa Seraphine riu. Foi rápido, brilhante e completamente não planejado. O rosto de Lord Cashin ficou em branco por um segundo. Corrin viu. Marin também viu. Então o rei olhou para a gata, sua raiva aliviada por um fio. Lady Snowdrop ofereceu um comentário, disse Marin. Todos nós devemos respeitar sua moderação. O canto da boca de Corrin se contraiu novamente. Foi um sorriso real, pequeno, seco e vivo. Seraphine pareceu assustada. Lord Pelwyn agarrou o peito. Snowdrop parou de se lavar e encarou como se não tivesse autorizado essa melhoria. Marin olhou para seu caderno porque olhar para o rei se tornou estranhamente difícil. Lord Cassian observou a todos eles. Seu sorriso retornou, mais fino do que antes. Na quinta semana, Corvin aprendeu a não mostrar os dentes ao sorrir. Ele aprendeu que uma flor não significava uma árvore. Ele aprendeu a se curvar sem parecer que estava abaixando a cabeça para carregar. Ele não aprendeu a olhar para Marin sem alarmar sua intuição. Isso se tornou um problema durante a lição sobre escuta atenta. Marin escolheu a biblioteca para o exercício. O cômodo era mais quente que os salões formais, com poltronas de couro profundas, luminárias com abajures verdes e prateleiras que cheiravam a poeira e segredos antigos. A chuva parara. As janelas mostravam um céu pálido de fim de tarde. A tarefa era simples. Corrin tinha que sentar-se em frente a Marin enquanto ela falava por 2 minutos sobre um assunto comum. Ele tinha que ouvir com calor, atenção e sem foco predatório.
Snowdrop sentou-se entre eles em um escabelo porque ela havia começado a acreditar que toda melhora real exigia sua gestão. Marin selecionou um tópico seguro. Vou falar sobre o serviço de chá. Muito bem, concordou Corin. Ela o advertiu para não interromper, corrigir, comandar, intimidar ou parecer como se estivesse confessando um crime. Eu entendo. Marin começou a explicar a diferença entre chá servido a parentes e chá servido a nobres rivais. Era um assunto útil. Era também chato o suficiente para acalmar um lobo. Corin ouviu. No início, ele se saiu bem. Seus ombros permaneceram baixos. Suas mãos repousavam abertas nos joelhos. Ele assentiu uma vez no momento certo. Então seu olhar se fixou no rosto de Marin. O ar mudou. Essa poderosa emoção surgiu nele novamente. Era quente e afiada ao mesmo tempo. Marin sentiu como uma mão perto de uma chama. Sua respiração mudou. Seus olhos suavizaram, mas sua mandíbula se apertou como se ele estivesse segurando algo com ambas as mãos. Marin perdeu a noção do chá. Snowdrop olhou de Corin para Marin. Suas orelhas se ergueram. Majestade, disse Marin, você está fazendo isso de novo. Corin não desviou o olhar. Fazendo o quê? Marin chamou isso de a coisa intensa. Corven insistiu que estava ouvindo. Marin disse a ele que ele estava ouvindo como se o serviço de chá tivesse assassinado seu primo. Snowdrop Chilyu. O rei recuou imediatamente. Peço desculpas. Seu embaraço atingiu Marin tão claramente que ela quase o entendeu. Quase. Mas por que ele estaria envergonhado? Porque ele odiava a lição. Porque ele queria estar em outro lugar. Porque ela continuava a corrigi-lo? Ou porque ele se importava? Marin rejeitou esse último pensamento com a firmeza de uma mulher expulsando uma cabra de uma despensa. Não era sensato. Reis não desenvolviam sentimentos por tutoras de etiqueta empobrecidas que os comparavam a móveis e ao tempo. De novo, instruiu ela. Corin franziu a testa. O chá já cometeu seu crime. Marin piscou. A expressão do rei permaneceu grave, mas seus olhos continham um traço de travessura. Snowdrop deu um pequeno trinado de deleite. Marin olhou para a gata. Não o encoraje. A gata piscou lentamente, totalmente corrupta. Corin havia feito uma piada. Não uma grande piada. Não uma performance de corte. Uma piada pequena e seca, com um timing tão bom que era perigoso. Marin não anotou nada. Se ela escrevesse, se tornaria oficial. Se tornasse oficial, Lord Pelwyn poderia emoldurá-la. Em vez disso, ela continuou a lição. Corin aprendeu a ouvir atentamente mais rápido depois disso. Ele ouviu Marin falar sobre hierarquias domésticas, planos de assentos, colocação de velas e o horror especial de nobres que afirmavam não se importar onde sentavam. Ele fez perguntas. Algumas eram boas, algumas eram alarmantes. Se um duque pega o assento errado, ele perguntou, quantos minutos devem passar antes que a remoção seja educada? Marin explicou que não se removia um duque. Corin quis saber se isso ainda se aplicava quando o duque estava errado. Marin assegurou-lhe que se aplicava, especialmente então. Corin julgou a vida de corte ineficiente. Marin concordou e acrescentou que era por isso que a vida de corte exigia guardanapos. Snowdrop adormeceu durante uma discussão sobre colheres de sobremesa. Seu corpo se esticou pelo escabelo até que uma pata tocou a bota de Corin. O rei percebeu. Ele ficou imóvel. Marin também percebeu. Seu peito apertou. Snowdrop não acordou. Sua pata permaneceu no couro preto de sua bota, macia e descuidada. Corin olhou para Marin como se pedisse permissão para respirar. Marin levantou um dedo para os lábios. Por 5 minutos, o rei alfa de Rookmere sentou-se perfeitamente imóvel porque uma gata branca de trapos escolheu sua bota como móvel. Nenhuma votação do conselho o havia capturado tanto. Nenhum exército o havia mantido tão cauteloso. Quando Snowdrop finalmente acordou, ela piscou para a pata, viu onde ela estava e se afastou com dignidade ofendida. Ela marchou para a almofada mais próxima e fingiu que o incidente lhe fora imposto. Corin a observou partir. Isso conta! A voz de Marin saiu mais suave do que o pretendido. Sim, como progresso. Como confiança. As palavras se instalaram entre eles. Corin olhou para Marin então, não com a intensidade aterradora.
não com o portão trancado, com algo incerto e dolorosamente humano. Merrin sentiu isso. Seu instinto sabia que não era raiva. Sua mente recusou a conclusão. Vamos praticar conversação ao jantar em seguida, disse ela abruptamente. Como desejar. O tom do rei era uniforme. No entanto, o desapontamento passou por seu rosto e desapareceu. Merrin fingiu não ver. Ela estava se tornando muito hábil em ver coisas que fingia não ver. A conversação ao jantar quase destruiu o palácio. Lord Pelwyn organizou uma refeição prática com 6 cortesãos inofensivos. Princesa Sarafine, Lord Cassian e uma duquesa idosa que havia sobrevivido a 3 reis e gostava de perigo quando servido com sopa. Merrin sentou-se ao lado, não à mesa. Seu papel era observar, anotar e intervir se Corin começasse a discutir rotas de suprimento militar entre os pratos. Snowdrop sentou-se sob a cadeira de Merrin. A gata havia sido subornada com truta e os havia traído a todos por comparecer de qualquer maneira. A sala de jantar cintilava com luz de velas. Garfos de aço polido brilhavam. Copos de cristal capturavam o fogo. O pato assado cheirava a casca de laranja e ervas. Cada convidado parecia polido o suficiente para escorregar de suas mãos. Corven começou bem. Ele cumprimentou a duquesa sem ameaçar sua linhagem. Ele perguntou a Sarafine se ela preferia o jardim de inverno ou o terraço sul. Ele ouviu Lord Pelwyn explicar a sopa e não mencionou que a sopa não precisava de explicação. Merrin sentiu orgulho suficiente para se preocupar. Então a idosa duquesa de Waynehart inclinou-se para a frente, olhos brilhantes de travessura. Majestade, dizem os rumores que a senhorita Ellawick fez milagres com suas maneiras. O olhar de Corin se moveu para Merrin, no lado da sala. A emoção veio novamente. Merrin sentiu como uma porta se abrindo para o calor. O rei voltou-se para a duquesa. A senhorita Ellawick é incomumente competente. A mesa parou. Marin fechou os olhos por meio batimento. A duquesa pareceu encantada. Que romântico. Competência não é romance, declarou Corin. Snowdrop emitiu um som abafado sob a cadeira de Merrin. Poderia ter sido um espirro. Poderia ter sido uma risada, se gatas fossem cruéis. Merrin deu um passo à frente com a calma de uma mulher se aproximando de um pequeno incêndio. Majestade quer dizer que ele respeita a habilidade. Corin olhou para ela. Eu respeito. Sua voz havia diminuído. A duquesa olhou entre eles e sorriu em seu vinho. Lord Cashin observou com aguçado interesse. Respeito é um começo robusto. A princesa Sarafine, para seu crédito, escondeu um sorriso atrás de seu guardanapo. Merrin sentiu as bochechas esquentarem. Ela voltou para sua cadeira onde Snowdrop imediatamente colocou uma pata em seu sapato. Era ou conforto ou posse. A refeição continuou. Corin passou o pão corretamente. Ele elogiou o pato sem mencionar provisões de cerco. Ele perguntou a Sarafine sobre música de Validor e Sarafine deu uma resposta cuidadosa sobre tradições de harpa. Lord Cachachen interrompeu suavemente para descrever um hino de fronteira usado em cerimônias conjuntas. Ela falou de unidade, autoridade compartilhada e casas ligadas pela paz. Marin ouviu a frase ligadas pela paz. Não era incomum por si só. Cerimônias antigas amavam palavras pesadas. Ainda assim, a frase prendeu em sua mente como um fio em um prego. Snowdrop se moveu sob a cadeira. Seu corpo pressionou-se contra o tornozelo de Marin. As orelhas da gata se inclinaram para Lord Cashan. O aroma de ervas flutuou pela mesa novamente quando o embaixador levantou seu copo. Erva verde forte, amarga, de arquivo. Marin observou sua manga. Uma poeira pálida se agarrava perto do punho. A sala de jantar permaneceu quente e cintilante. Risadas subiram. A duquesa contou uma história sobre um conde que pediu a mão de uma das gêmeas erradas porque ele usava óculos decorativos. Corin ouviu com solene confusão até que Marin cruzou seu olhar e tocou um dedo no canto da boca. Sorria. Ele tentou. Quase deu certo. Snowdrop saiu debaixo da cadeira de Merrin, olhou para o rosto do rei e voltou para debaixo. Merrin escreveu em seu caderno. Sorriso de jantar melhorando. Gata ainda não convencida pelos dentes. A duquesa perguntou a Corin se ele gostava de poesia. O rei congelou.
A alma de Marin deixou seu corpo por um momento e voltou com sapatos práticos. Corin respondeu lentamente. Estou aprendendo. Isso foi seguro. Então ele acrescentou que a senhorita Ellawick havia proibido comparações entre olhos e aço de luar, a menos que a dama solicitasse um inventário. A duquesa engasgou com o vinho. Lord Pelwyn deixou cair uma colher. A princesa Sarafine riu novamente, desta vez abertamente. Até 2 cortesãos sorriram. Meryn cobriu seu caderno com uma mão. Essa era uma nota de ensino privada. Corin parecia quase satisfeito. Era útil. Era corretivo. Corrigiu-me. Meryn não podia argumentar contra isso sem parecer tola. O olhar de Lord Cashin se aguçou. Ele não gostava de risadas que não o incluíam. A noite terminou sem escândalo, a menos que se contasse a duquesa dizendo a 3 pessoas que o rei flertava com sua tutora citando a crítica dela ao jantar. Pela manhã, o rumor ganhou uma varanda iluminada pela lua, 2 rosas e uma gata como testemunha. Meryn descobriu isso quando uma criada perguntou se Lady Snowdrop seria a dama de honra. Para quê? Perguntou Meryn. A criada ficou vermelha e fugiu com guardanapos. Meryn encontrou Corvin na sala de treinamento, ao lado da roseira. Os jardineiros haviam se recusado a movê-la novamente. Agora, ela vivia em um grande vaso azul perto das janelas, onde Snowdrop a usava como selva particular. O rei segurava um pequeno cartão. "Há fofoca", anunciou ele. Meryn o lembrou que sempre havia fofoca. Corin a advertiu que essa fofoca a incluía. Meryn decidiu que isso melhorava seu sabor. Corin não sorriu. Sua tensão estava alta hoje. Seus ombros estavam firmes, mas seus olhos estavam incertos. O instinto de Meryn captou a incerteza. Sua mente a nomeou de raiva novamente porque nomeá-la de outra forma parecia imprudente. "Majestade e fofoca desaparece. Não deveria ter te tocado." As palavras a surpreenderam. Ele desviou o olhar dela antes de continuar. "Meu conselho pode ser cruel quando entediado. Eu vou parar isso." Meryn largou seu caderno e o advertiu que ordenar às pessoas que não fofocassem apenas as faria planejar o casamento até o jantar. Corin a encarou. Snowdrop emergiu do vaso de roseira com terra no nariz. Meryn apontou para a gata. "Até ela entende. O rei estudou Snowdrop. Ela tem terra no rosto e melhores instintos políticos do que muitos duques." A boca de Corvin se contraiu. O sorriso foi breve, mas real. O peito de Meryn fez algo inútil. Ele se aproximou. Não o suficiente para ela sentir o cheiro de cedro, ar frio e o cheiro limpo de ferro que se agarrava aos lobos após uma corrida. A tensão nele aumentou. Meryn sentiu como um pulso na sala. "Senhorita Ellawick", começou ele. Sua voz estava baixa, muito baixa para a instrução comum. Meryn agarrou seu lápis. "Sim, majestade." Snowdrop espirrou na terra. O olhar de Corin passou para a gata. O que quer que ele tivesse pretendido dizer, desapareceu atrás do portão trancado. "Devemos continuar", disse ele. Meryn disse a si mesma que a estranha queda em seu estômago era alívio. Não parecia alívio. A lição de olhar profundo aconteceu porque Lord Pelwyn leu um manual de cortejo de Val Dorn e entrou em pânico. O manual afirmava que um noivo real deveria manter um contato visual quente e devotado durante a dança de abertura. Pouco contato visual sugeria indiferença. Muito sugeria posse. A quantidade correta era descrita como profundamente sincera, porém modestamente contida, o que fez todos no palácio desejar que manuais pudessem ser presos. Meryn agendou a lição para o pequeno salão de baile. Ela colocou cadeiras ao redor da sala para criar distância. Ela pediu a Lord Pelwyn, 2 criadas, um criado e a princesa Sarafine, para observar porque o desempenho público exigia prática. Snowdrop chegou cedo e sentou-se na cadeira exata destinada à princesa. Sarafine escolheu outra cadeira sem reclamação. Isso confirmou a crença privada de Meryn de que a princesa tinha bom senso. Corin entrou sem coroa, sem espada e sem o casaco preto que o fazia parecer má notícia. Ele usava azul escuro hoje. Isso o suavizou. Não muito, o suficiente para ser preocupante. Meryn ficou diante dele com seu caderno. Esta lição era sobre atenção gentil.
Ele tinha que olhá-la como se ela fosse alguém que ele admirava. Corin ficou imóvel. Lord Pelwyn emitiu um leve pio. Meryn esclareceu rapidamente que isso era para fins de treinamento. Claro, respondeu o rei. Sua voz não revelou nada. Suas mãos sim. Um polegar pressionado contra a palma da mão. Meryn notou. Seu instinto se agitou. Nervoso. A palavra veio antes que ela pudesse pará-la. Então ela a dispensou novamente. Ele era um rei alfa. Ele comandava uma nação. Ele havia enfrentado ataques de fronteira, ameaças do conselho e 7 tutores de etiqueta. Ele não estava nervoso porque Meryn Ellawick o havia pedido para olhá-la. Comece, instruiu ela. Corin olhou para ela. A sala desapareceu em etapas. Primeiro, Marine parou de ouvir a chuva lá fora. Então, ela parou de notar a respiração preocupada de Lord Pelwyn. Então, ela esqueceu o caderno em sua mão. Os olhos de Corin a encararam com atenção feroz. Ele não rosnou. Ele não ameaçou. Ele a olhou como se ela importasse de uma forma que não tinha título oficial. A emoção nele subiu, forte o suficiente para apertar sua garganta. Não era raiva. Os pensamentos de Meryn se espalharam como papéis ao vento. 10 segundos se passaram. 20. 30. Atrás de Meryn, o criado sussurrou algo que soou como uma bênção. A princesa Sarafene cobriu a boca. Lord Pelwyn sussurrou. Oh, misericórdia. Corin encarou o copo. Então encarou Marine. Corin insistiu que seus olhos não haviam câimbras. Marine disse a ele que ele havia mantido o olhar por muito tempo. Corin a lembrou que ela disse, devotado. Marine respondeu que, devotado, não era legalmente vinculante. Snowdrop saltou de sua cadeira e foi até Corin. Ela cheirou sua bota. Então sentou-se ao lado dela. A sala congelou novamente, desta vez pela gata. Corin olhou para baixo com espanto e terror. Meryn encarou Snowdrop. A gata começou a lamber uma pata, encostando-se na bota do rei como se fizesse isso a vida toda. Lord Pelwyn pressionou ambas as mãos na boca. Os olhos da princesa Sarafene suavizaram. Acho que Lady Snowdrop aprova. Meryn não sabia o que fazer com isso. Se a gata aprovava, o que isso significava? Que Corin tinha sido gentil? Que ele havia sido sincero? Que Snowdrop havia sido subornada? Meryn preferia a teoria do suborno. Era menos perigosa. A voz de Corin veio baixinho. Isso foi aceitável? Meryn olhou para ele, depois para Snowdrop. Foi demais. O rosto do rei se fechou. Meryn ouviu suas próprias palavras e percebeu que elas haviam pousado errado. Sua emoção dobrou para dentro tão rápido que doeu assistir. Meryn suavizou a correção. Foi demais para um noivado público, mas não demais para um momento privado com alguém que o entendia. As palavras saíram antes que ela pudesse testá-las quanto à segurança. Corin olhou para ela. Meryn olhou para seu caderno como se ele tivesse chamado seu nome. A lição terminou mais cedo, porque Lord Pelwyn alegou que o cronograma o exigia. Meryn suspeitou que ele só queria escapar antes que a gata aprovasse um noivado. Após aquele dia, Corvin tornou-se mais cuidadoso com Meryn. Muito cuidadoso. Ele se mantinha mais distante durante as aulas. Ele mantinha seus elogios formais. Ele tocava a mão dela na prática de dança apenas quando necessário, e então com tal moderação que ela sentia a ausência como um rascunho. Meryn disse a si mesma que isso era bom. Limites profissionais importavam. Fofoca importava. O noivado importava. Ainda assim, a sala de treinamento parecia mais fria. Snowdrop notou. A gata começou a sabotar a distância com a dedicação de uma pequena diplomata branca. Quando Meryn ficava no extremo oposto da sala, Snowdrop arrastava uma fita da mesa de lições e a deixava cair perto dos pés de Corin. Meryn tinha que recuperá-la. Quando Corin pegava uma cadeira com segurança do outro lado da biblioteca, Snowdrop subia na cadeira seguinte e miava até Meryn se aproximar. Quando praticavam giros de passeio, Snowdrop se jogava diretamente em seu caminho, forçando Corin a oferecer o braço a Meryn para guiá-la em torno da obstrução fofa. Meryn não conseguia provar intenção. Ela suspeitava fortemente disso. Em uma tarde chuvosa, Snowdrop os prendeu no armário de linho. Começou com uma luva cerimonial desaparecida. Lord Pelwyn quase desmaiou porque a luva pertencia ao traje formal de noivado de Corin. Era branca,
bordada com linha cinza-pérola, e aparentemente essencial para a paz. Snowdrop a roubou da sala de provas e trotou pelo corredor com a cauda erguida. Merrin a seguiu. Corin seguiu Merrin. 3 servos seguiram Corin. Lord Pelwyn seguiu os servos enquanto sussurrava que gatos não respeitavam fronteiras. Snowdrop deslizou para o armário de linho. Merrin entrou primeiro porque uma tutora de baixo status podia rastejar atrás de uma gata com mais dignidade do que um rei. Corin entrou atrás dela. Snowdrop disparou entre suas botas. A porta se fechou. O trinco clicou. Lá fora, uma criada engasgou. Lord Pelwyn emitiu o som de um homem vendo a fofoca de amanhã. Lá dentro, Merrin ficou entre prateleiras de lençóis dobrados e sachês de lavanda. O ar cheirava limpo, seco e muito íntimo. Corin preencheu o espaço estreito atrás dela sem tocá-la. Não se mova, disse Merrin de repente. Por causa da porta? Porque se Lord Pelwyn desmaiar lá fora, podemos precisar de espaço para passar por cima dele. Corin suspirou. Quase se tornou uma risada. Merrin tentou o trinco. Ele estava preso. Claro que estava preso. O palácio que conseguiu consertar uma janela em 1 hora escolheu este momento para respeitar a carpintaria antiga. Corin estendeu a mão por cima do ombro dela. Seu braço não a tocou, mas o calor a rodeou. A forte emoção nele voltou a florescer, não raiva. Ela sabia disso agora, pelo menos na parte calma de si mesma. Ele trabalhou o trinco com um dedo. Não abriu. O mecanismo é antigo, murmurou ele. Merrin encarou a porta. Majestade, se você quebrá-lo, a história ficará pior. Corin ofereceu-se para remover as dobradiças. Merrin o informou que isso era pior. Corin ofereceu a parede em seguida. Merrin julgou isso muito pior. Sua voz atrás dela continha um divertido seco. Você é difícil de resgatar. Eu sou fácil de resgatar. Eu simplesmente me oponho a soluções estruturais. Lá fora, a voz abafada de Lord Pelwyn implorava por calma. Outra pessoa sussurrou que o rei e a senhorita Ellawick estavam sozinhos em linho. A frase, sozinhos em linho, assombraria Merrin por dias. Corin se aproximou para inspecionar o trinco. Sua respiração roçou um fio solto de cabelo perto de sua orelha. O coração de Merrin tropeçou. Ela podia senti-lo se controlando. Ela podia sentir a restrição cuidadosa, o medo de incomodá-la, o desejo de permanecer exatamente onde estava. Sem raiva, sem ameaça, algo mais. Sua mão escorregou no trinco. Corin firmou levemente seu pulso. Merrin. Ele nunca tinha usado o primeiro nome dela. O som em sua voz transformou o armário estreito em um cômodo sem ar. Ela olhou para a mão dele em seu pulso. Ele a soltou imediatamente. Perdoe-me, disse ele. O pedido foi tão rápido. Rápido demais. Um homem treinado para comandar não deveria soar tão pronto para ser recusado. Merrin virou-se com cautela no espaço apertado. Ela o encontrou mais perto do que esperava. Seus olhos buscaram seu rosto com todo o foco desesperado da lição de olhar profundo. Pela primeira vez, ela não o corrigiu. O trinco abriu com um estalo atrás dela. Lord Pelwyn caiu metade para dentro do armário e salvou a todos do desastre gritando. A luva foi encontrada. Snowdrop sentou-se no corredor com a luva cerimonial sob uma pata. Ela parecia satisfeita. Merrin saiu primeiro, bochechas quentes. Corin a seguiu com o rosto esculpido em pedra. Suas orelhas, infelizmente para sua dignidade, estavam vermelhas. Os servos viram. Ao jantar, a fofoca havia se tornado uma reunião secreta em lavanda. Um voto real e uma gata guardando as evidências. Merrin encontrou Snowdrop mais tarde e apontou um lápis para ela. Você não é uma conselheira de romance. Snowdrop rolou e expôs a barriga, que era como as gatas negavam responsabilidade legal. O fio político se apertou em pequenas maneiras. Merrin começou a revisar antigos manuais de cerimônia sob o pretexto de ensinar a Corin frases adequadas. Lord Pelwyn deu a ela acesso ao arquivo real porque qualquer pessoa que pudesse fazer o rei pedir desculpas a um assoalho merecia chaves. O arquivo ficava sob a ala leste. Cheirava a pergaminho, poeira, cera de abelha e o pó verde amargo, usado para manter os insetos afastados de páginas antigas. Esse cheiro atingiu Merrin imediatamente. Não era idêntico à manga de Lord Cassian,
mas próximo o suficiente para perturbá-la. Uma arquivista idosa chamada Mistress Have observou Marin com olhos aguçados. "Você é a tutora da gata", declarou Mistress Have. Marin corrigiu o título para tutora de etiqueta. Mistress Have observou que a gata havia melhorado primeiro. Marin teve que admitir que isso não era inexato. Mistress Jave entregou a ela 3 volumes de antigos direitos de aliança, 2 registros de casamento de fronteira e uma xícara de chá forte o suficiente para assustar o sono até o inverno. Marin trabalhou por horas. No início, a linguagem parecia inofensiva. Consorte soberano ligado pela paz. Juramento compartilhado. Guarda mútua. Frases legais antigas frequentemente soavam grandiosas porque ninguém pagava por palavra. Então ela encontrou uma cerimônia de um século atrás entre Rookmere e um pequeno clã de montanha. Consorte soberano ligado pela paz apareceu lá também. Nesse registro, a frase não tinha sido romântica. Ela concedia ao consorte entrante autoridade conjunta sobre estradas, fortes e impostos em terras disputadas. O clã menor a chamava de casamento. Rookmere a chamava de proteção. 20 anos depois, o clã menor não existia mais. O estômago de Marin afundou. Ela verificou outro volume. A mesma frase apareceu em uma aliança costeira disputada. Novamente, ela mudou a autoridade. Não tudo de uma vez. Não alto. Abriu uma porta legal larga o suficiente para um vizinho paciente entrar com sapatos cerimoniais. O medo de Snowdrop de Lord Cashan voltou à mente de Marin, assim como a poeira em sua manga, assim como o medo rápido de Sarafin quando ele entrou no jardim de inverno. Marin solicitou o rascunho da redação do noivado. Mistress Hal hesitou. "Esse arquivo é restrito. Por quem?" Mistress Hal explicou que o clerk de Lord Cashin havia solicitado uma cópia comparativa no dia anterior. Lord Pelwyn permitiu, porque o conselho queria harmonia. Os dedos de Marin apertaram seu lápis. Lord Cashin esteve no arquivo. Sua manga carregava o pó, porque ele havia manuseado volumes antigos. Isso não provava crime. Provava acesso. Marin não correu para Corin com drama. Drama era para pessoas com sapatos melhores. Ela pediu a Mistress Have todos os precedentes onde essa frase transferia autoridade. Os olhos da arquivista brilharam. "Agora você parece útil." Eles trabalharam até que as lâmpadas se apagaram. Quando Marin finalmente encontrou Corin, ele estava na galeria de prática com uma espada na mão. Ele se movia sozinho sob janelas iluminadas pela lua. Nenhum guarda estava perto dele. Nenhum cortesão assistia. A lâmina era de aço, não de prata, segura para a mão de um lobo. Ela brilhava em arcos limpos, cortando o ar com graça disciplinada. Marin parou na porta. Ela o havia visto desajeitado com flores e desesperado com elogios. Ela o havia visto pedir desculpas a um chão e obedecer a uma gata. Ela havia quase esquecido que ele era perigoso por design. Aqui, o perigo se tornou beleza. Corin terminou a sequência e baixou a espada. "Você está preocupada", disse ele sem se virar. Marin entrou com os documentos presos ao peito. Snowdrop a seguiu, ofendida pela hora tardia, mas sem vontade de perder traição. "Encontrei algo na redação do noivado." O rei colocou a espada de lado imediatamente. Ela não perguntou se ela tinha certeza. Essa pequena confiança a acalmou mais do que um elogio teria feito. Marin colocou os papéis em um banco. Ela explicou a frase, os precedentes, a mudança do rascunho de Rookmere e o pó fresco do arquivo na fita de Vald Dorn. Ela manteve sua voz prática. Ela não a chamou de traição, até que a evidência pudesse apoiar a palavra. Corin leu cada linha, seu rosto esvaziado. "Isso daria autoridade conjunta a Valdorn sobre os fortes do norte", disse ele. Marin acrescentou a condição de que a antiga interpretação teria que se manter. Corin confirmou que sim. Marin nomeou o perigo claramente. Lord Cashin está escondendo uma faca em um voto de casamento. O lobo de Corin subiu tão subitamente que Snowdrop se transformou em uma esfera branca. As tochas vacilaram. Marin sentiu o antigo poder na sala, não direcionado a ela, mas grande o suficiente para abalar o fôlego das paredes. Corin virou-se para a porta. Marin deu um passo em seu caminho. Isso foi tolo. Ela o fez de qualquer maneira. Não. Seus olhos brilharam. "Mova-se."
Não, majestade. Snowdrop emitiu um pequeno som atrás de Merrin. Então se escondeu sob o banco. Merrin simpatizou. Corrin a encarou. Ele poderia movê-la com uma mão. Ele não o fez. Merrin manteve sua voz firme. Se você invadir os aposentos dos embaixadores, Lord Cashin vencerá antes do café da manhã. Ele quer que você pareça um alfa perigoso que não pode ser confiável com cerimônias. A mandíbula do rei se apertou. Ele ameaçou meu reino. Merrin disse a ele para derrotar Lord Cashin com a arma que o embaixador escolheu. A descrença de Corvin fez a fita soar pessoalmente ofensiva. Merrin listou as armas reais. Lei, etiqueta, redação pública, testemunhas e tudo o que Lord Cashin achou que Corrin era muito rude para usar. A fúria em Corrin não desapareceu. Puxou para dentro, tornando-se mais fria e mais controlada. Merrin viu o esforço que isso custou a ele. Sua mão flexionou uma vez ao lado do corpo. Snowdrop espiou de debaixo do banco. Merrin suavizou a voz. Você aprendeu a moderação por 5 semanas. Use-a agora. Corvin a olhou por um longo momento. Eu não quero moderação, admitiu ele. Merrin disse a ele que sabia. Eu quero quebrar algo. Merrin o lembrou que o chão já tinha sofrido o suficiente. O canto de sua boca se moveu apesar da raiva. Foi breve. Foi real. Trouxe-o de volta a si mesmo. Snowdrop emergiu pela metade. Corrin viu a gata e baixou a voz. Eu não vou derrubar uma parede. Merrin chamou isso de bom. Corrin acrescentou uma exceção restrita. Merrin prometeu que definiria o necessário muito restritamente. Ele olhou os documentos novamente. O que você precisa? Merrin listou o que precisava sem hesitação. A cópia oficial do conselho. Mistress Jav como testemunha. A princesa Sarafene sozinha, se ela pudesse ser confiável. E mais uma semana de treinamento. Corrin franziu a testa. Treinamento? Merrin disse a ele que Lord Cashin tentaria envergonhá-lo a ponto de raiva no baile de noivado. O rei tinha que sorrir. O rei pareceu pessoalmente traído pelo verbo. Snowdrop espirrou. Merrin acrescentou. Não o sorriso de assassino. Corrin pegou a espada e a colocou de volta no suporte com mãos cuidadosas. Então me ensine o outro. A semana seguinte, testou todos. Merrin encontrou a princesa Sarafene no jardim de inverno novamente. Snowdrop veio junto, em parte como conforto e em parte como investigadora sem licença. A gata sentou-se entre as mulheres e observou Sarafene com grandes olhos azuis. Merrin não acusou. Ela mostrou à princesa ambas as versões da redação. Sarafene as leu lentamente. A cor deixou seu rosto. E eu não sabia. Merrin acreditou nela. As mãos da princesa tremeram antes que sua voz o fizesse. Lord Cassian disse que a frase era tradicional. Sarafene continuou. Meu pai confia nele com nossos tratados de fronteira. Disseram-me para não me preocupar com leis antigas. Muitas mulheres são avisadas para não se preocuparem com as palavras exatas usadas para prendê-las, disse Merrin. Sarafene olhou para cima. As duas mulheres se entenderam então. Elas viviam em alturas diferentes no mundo, mas ambas haviam sido colocadas onde outros as achavam úteis. Snowdrop se levantou, caminhou até Sarafene e cheirou sua manga. A princesa ficou imóvel. A gata a considerou. Então Snowdrop esfregou a bochecha na mão de Sarafene. Os olhos da princesa se encheram. Ela nunca fez isso. Ela aprova mulheres que não gostam de serem presas, explicou Merrin. Sarafene riu uma vez, instavelmente, um padrão preciso. Juntas, elas formaram um plano mais silencioso. Sarafene não denunciaria Lord Cassian antes do baile. Se avisado, ele poderia mudar a redação ou alegar mal-entendido. Em vez disso, ela faria perguntas públicas a ele durante a revisão da cerimônia. Corrin responderia através da lei, não do temperamento. Merrin prepararia a redação. Parecia elegante. Exigia que Corrin permanecesse calmo enquanto era insultado na frente de metade do reino. Merrin passou os próximos 7 dias ensinando um rei alfa a militarizar a polidez. As lições eram exaustivas e ridículas. Ela o ensinou a pausar quando estava zangado. Ele pausou tão forte da primeira vez que Lord Pelwyn verificou se ele estava respirando. Ela o ensinou a sorrir com os olhos. Ele os estreitou ligeiramente e fez 2 guardas recuarem.
Ela o ensinou a aceitar insultos sem avançar. Ellie perguntou se o desmembramento verbal contava como avançar. Sem desmembramento, disse Marin. Nem mesmo metafórico. Especialmente não metafórico. Você fica vívido. Snowdrop sentou-se na mesa de lições e deu tapinhas no lápis de Marin sempre que Corin dava uma resposta errada. Após 3 dias, Agatha aprendeu a dar um tapa no exato momento em que ele mencionava cerco, obediência, remoção ou linhagens. Lord Pelwyn chamou isso de milagre. Marin chamou isso de condicionamento. Corin chamou isso de injusto. O progresso do rei era real, mas irregular. Algumas manhãs, ele parecia quase relaxado. Em outras manhãs, uma carta do conselho ou um relatório de fronteira travava seu rosto novamente. Marin aprendeu a ler a diferença. Sua raiva tinha arestas. Empurrava para fora. Seu nervosismo puxava para dentro. Tornava-o quieto. Fazia seu olhar buscá-la e depois fugir. Uma vez que Marin viu a distinção, ela não pôde deixar de vê-la. Isso tornou as lições muito piores para sua compostura. Durante uma revisão de dança, a mão de Corin repousou em suas costas com perfeito cuidado. Ele não puxou. Ele não esmagou. Ela se moveu com ela, não contra ela. Os músicos tocavam uma valsa suave enquanto a chuva enfeitava as janelas. Marin deveria ter pensado em passos. Em vez disso, ela pensou em como ele tinha sido solitário. Ela pensou no menino, ensinado a fazer seu rosto um portão trancado. Ela pensou no homem que queria quebrar uma parede, mas não o fez porque ela pediu. Corin olhou para baixo. Você está quieta. Estou contando. A música parou. Havia parado. O músico ficou em silêncio na extremidade mais distante da sala. Lord Pelwyn estava enxugando os olhos com um lenço. Snowdrop estava dormindo em uma cadeira, o que significava que o salão de baile não a mais parecia perigoso. Marin se afastou. Então você contou bem o suficiente para ambos. Corin soltou a mão dela. As pontas de seus dedos permaneceram por menos de um batimento cardíaco. Ela sentiu de qualquer maneira. Marin, disse ele baixinho, o nome dela novamente. Ela olhou para ele apesar do bom senso. Sua expressão não tinha máscara de corte, nem portão trancado, apenas o mesmo sentimento forte que ela havia confundido com raiva por semanas. Antes que ele pudesse falar, Lord Pelwyn correu com uma pilha de plantas de assentos. O mordomo parecia trágico e alheio. Perdoe a interrupção, majestade, mas a duquesa de Wainhart se recusa a sentar ao lado de Lord Bram por causa do incidente com a enguia decorativa. Marin encarou. O quê? Lord Pelwyn baixou a voz. Era porcelana. Isso não ajudou. Corin fechou os olhos. Snowdrop abriu um olho, decidiu que enguias estavam abaixo dela e voltou a dormir. O momento desapareceu. Marin aceitou a planta de assentos porque o romance era impotente diante de uma duquesa idosa com um rancor. O baile de noivado chegou sob um céu cheio de estrelas limpas. O Palácio Rookmere brilhava de todas as janelas. Carruagens rolavam pelos portões. Nobres entravam em veludo, seda, diamantes e sorrisos afiados para o uso. O grande salão de baile havia sido decorado com estandartes de marfim, flores brancas e tantas velas que os espelhos pareciam constelações capturadas. Marin ficou em uma galeria lateral com seu caderno e um estômago cheio de abelhas nervosas. Ela usava seu melhor vestido, uma seda verde escura refeita 2 vezes do antigo vestido de corte de sua mãe. A bainha era simples, as mangas um pouco fora de moda, e o corpete costurado por suas próprias mãos. Não era grandioso. Era honesto. Snowdrop havia aprovado ao derramar pelo em cima dele por 10 minutos. Agatha estava sentada numa almofada perto da orquestra, com um pequeno laço azul que ninguém admitia ter-lhe posto. Parecia uma nuvem com autoridade legal. Corin entrou pelo topo da escadaria. O salão de baile silenciou. Ele usava um fato preto formal com bordados em cinzento pérola nos punhos. A coroa estreita assentava no seu cabelo escuro. O seu rosto estava calmo, não suave, não sorridente, mas aberto o suficiente para que a sala não se encolhesse. Marin sentiu orgulho a subir nela antes que pudesse travar. Então, o seu olhar encontrou-a. Através do salão iluminado a dourado, o rei Corin Rookmere olhava por entre nobres
enviados e velhas suspeitas. Ele olhou para sua tutora de etiqueta como se ela fosse o único ponto estável na sala. A mão de Marin apertou o seu caderno. Floco de Neve escolheu aquele momento para saltar da sua almofada e trotar em direção à escada. 100 pessoas observavam. A gata parou ao pé da escadaria. Olhou para o rei. Corin hesitou. Todos esperavam para ver se a gata real fugiria dele como outrora. Floco de Neve sentou-se no degrau mais baixo e começou a lavar o rosto. Lord Pelwyn emitiu um som que era meio soluço, meio ele. O salão suavizou-se. Meryn viu acontecer. Ombros baixaram, leques agitaram-se. Alguém perto das janelas sussurrou que a gata da rainha o tinha aceite. Corin desceu cuidadosamente, contornando Floco de Neve com o respeito solene devido a um pequeno e fofo poder de fronteira. Ao passar, inclinou a cabeça para a gata. Meryn não o tinha ensinado isso. O gesto espalhou calor pela sala mais rápido do que qualquer discurso poderia ter feito. Lord Cassian notou. O seu sorriso endureceu. A primeira hora do baile passou com elegância controlada e pequenos desastres. Corwin cumprimentou 3 duquesas, 2 senhores de fronteira e um tio idoso que cheirava a aguardente de hortelã. Ele não assustou ninguém. Elogiou um colar sem o chamar estrategicamente posicionado. Perguntou pela saúde de uma condessa e não sugeriu substituir o seu médico. Marin observava de lado e fazia notas mentais. Sorriso aceitável. Elogios melhorados. Sem referências a cercos. Gata calma. Então a duquesa Wainhart pediu-lhe que descrevesse as flores. Meryn sentiu o perigo aproximar-se. Corin olhou para os arranjos. Eram enormes ramos de rosas brancas, lírios e folhas pálidas pintadas. O velho Corin teria chamado-os excessivos. O Corin, recentemente treinado, poderia chamá-los estruturalmente vulneráveis. Ele voltou-se para a duquesa. Foram escolhidos com cuidado, disse ele. A sua abundância honra os convidados sem exigir que alguém leve para casa uma árvore. A duquesa riu tão alto que 3 lacaios sorriram. Marin quase deixou cair o caderno. Corin olhou para ela. O mais leve sorriso tocou a sua boca. Floco de Neve, debaixo da mesa de refrescos, roubou um camarão. A dança com a princesa Sarafene veio a seguir. A corte observou enquanto Corwin oferecia a sua mão. Sarafene colocou os seus dedos na dele. A orquestra começou. O coração de Marin comportou-se mal. A dança foi linda. Corin liderou com controlo e cuidado. Sarafene parecia aliviada em vez de assustada. Eles moveram-se sob a luz das velas. Uma imagem perfeita de diplomacia. Marin tinha construído essa imagem lição a lição, correção a correção, nota ridícula a nota ridícula. Ela deveria sentir apenas satisfação. Em vez disso, sentiu a dor de o ver gentil com outra pessoa, mesmo que por política. Floco de Neve apareceu ao lado da saia de Marin, mastigando camarão com entusiasmo não real. Isso não é teu, sussurrou Marin. A gata olhou para cima com olhos azuis que sugeriam que posse era um conceito flexível. A dança terminou. Aplausos subiram. Corin fez uma reverência a Sarafene, depois escoltou-a para a pista de dança para a revisão cerimonial. Lord Cassian deu um passo em frente com o porta-folhas de fita branca. Membros do conselho reuniram-se. Testemunhas nobres aproximaram-se. Esta era a dobradiça silenciosa da noite. Meryn moveu-se para ficar atrás de Lord Pelwyn, perto o suficiente para ouvir. Floco de Neve seguiu porque aparentemente o camarão a tinha tornado corajosa. Lord Cassian abriu o porta-folhas e sorriu para a sala. Convidados de honra, antes que o noivado formal seja assinado amanhã. A tradição convida ambas as casas a ouvirem o voto cerimonial. A sua voz soou lindamente. Era quase uma pena que a usasse para traição. A princesa Sarafene estava pálida e imóvel. O seu olhar fixou-se uma vez em Marin. Corin viu. Ele não se moveu. Lord Cassian leu as primeiras linhas. Eram inofensivas. Unidade, paz, lua partilhada, pedras antigas, mais unidade. As cerimônias adoravam repetir-se. Então ele chegou ao título. A princesa Sarafene de Valdorn será reconhecida como consorte soberana em paz de Rookmere, honrada na guarda partilhada sobre todas as terras nomeadas no assentamento do norte.
As palavras ressoaram pelo salão. Alguns nobres sorriram, ouvindo apenas grandiosidade, outros franziram a testa. Mistress Halve, posicionada perto dos escribas do conselho num vestido mais antigo do que várias baronesas, levantou uma sobrancelha. Corin esperou exatamente 2 respirações. Meryn ensinara-lhe que uma respiração era impaciência, 3 parecia teatral, 2 era autoridade calma. Então o rei falou. Lord Cashin fez uma pausa aí. O enviado fez uma reverência. Claro, Vossa Majestade. A voz de Corin permaneceu uniforme. O rascunho de Rookmere nomeia a consorte real. O vosso rascunho nomeia a consorte soberana em paz. Explique a mudança para as testemunhas. A sala agitou-se. O sorriso de Lord Cashin não vacilou. Uma cortesia cerimonial, Vossa Majestade. Valdorn usa títulos mais completos em assuntos de afeto. Marine ouviu o leve insulto em afeto. Corvin também. A sua mão permaneceu aberta ao lado. A princesa Sarafene deu um passo em frente. A sua voz era suave, mas ouvia-se. Lord Cashin, eu também apreciaria a explicação. A minha educação não incluiu esse título. Essa foi a primeira fenda verdadeira. O enviado virou-se ligeiramente para ela. Por um instante, a irritação apareceu. Floco de neve sibilou. Todas as cabeças perto da pista viraram-se para baixo. A gata branca de trapo estava ao lado dos sapatos de Marine. Cauda felpuda erguida e olhos fixos na fita branca de Lord Cashin. Marine curvou-se e pegou na gata antes que alguém pudesse pisar nela. Floco de neve pressionou as patas tensas contra o braço de Marine. Corin olhou para elas. Marine deu-lhe um pequeno aceno. O rei voltou-se para o enviado. Mistress Halve. A arquivista idosa deu um passo em frente com 3 volumes antigos e a expressão serena de uma mulher prestes a estragar a noite de um homem, usando notas de rodapé. O título aparece em cerimônias de anexação anteriores. Mistress Have anunciou que, em cada caso, transferia autoridade partilhada sobre fortificações e estradas nomeadas. O salão explodiu em sussurros. O rosto de Lord Cassian arrefeceu com respeito. Interpretações antigas de Rookmere não precisam de governar a intenção de Validor. Corin sorriu. Não era o sorriso de assassínio. Era o outro. Aquele que Marine tinha tentado ensinar-lhe. Controlado, ligeiro e devastador porque não implorava para ser gostado. Então não terá objeção em remover a frase. O silêncio de Lord Cashin durou um batimento cardíaco a mais. O conselho ouviu-o. Sarafene ouviu-o. Marine sentiu a sala inclinar-se. O enviado recuperou. Valdorn pode ver tal remoção como desconfiança. A voz de Corvin permaneceu calma. Validor pode ver cláusulas de autoridade secreta como má educação. Alguém ofegou. A duquesa Wainehart riu para o seu leque. Lord Pelwyn parecia pronto para ascender diretamente à lenda. Os olhos de Lord Cashin aguçaram-se. O rei de Rookmere dá-nos lições de boas maneiras agora. Aí estava, a isca. O insulto pairava no ar iluminado por velas. Há um mês, Corin poderia ter congelado a sala com raiva. Há 6 semanas, Floco de Neve teria fugido. Há 8 tutores atrás, teria havido um novo incidente com uma janela. Meryn segurou o Floco de Neve perto e esperou. Corin olhou para Lord Cassian. Então olhou para Meryn, não para resgate, para lembrança. Meryn tocou com um dedo no canto da sua boca. Sorri. O rei respirou fundo. Respirou fundo. Sim, respondeu Corin. Tive uma excelente professora. O salão ficou imóvel por outra razão. Maryn esqueceu como respirar. Corin voltou a sua atenção para o enviado. Rookmere rejeita o voto alterado. Rejeitamos também qualquer aliança construída sobre lei oculta. A princesa Seraphine continua a ser uma convidada honrada. Validor pode assinar um acordo de paz honesto, ou ambos podemos voltar à mesa quando a honestidade se tornar moda. A duquesa Wainehart resmungou alto o suficiente para metade da pista. Adoro moda. Floco de Neve relaxou nos braços de Meryn e começou a ronronar. Lord Cassian não tinha mais caminho gracioso. Se objecionasse, confirmava a intenção. Se aceitasse, perdia as garras. Se insultasse Corin novamente, a contenção do rei fariam-no parecer pequeno. A princesa Sarafene não lhe deu ajuda. Deu um passo para o lado de Corin e dirigiu-se às testemunhas.
A princesa de Valdorn não assinará um voto que não lhe foi ensinado a compreender. A sua voz tremeu, mas não quebrou. Meryn sentiu um respeito súbito por ela. Corin inclinou a cabeça para Sarafin. Então Rookmere redigirá um acordo de paz com palavras que ambas as casas possam ler. Os aplausos começaram com a duquesa Wainhart. Isso não foi surpreendente. Ela gostava de qualquer evento que envergonhasse um homem em público. O conselho juntou-se, depois os nobres, depois os criados ao longo das paredes que tentavam bater palmas em silêncio e falharam. Lord Cassian fez uma reverência com a rigidez de um homem engolindo vidro partido. Retirou-se com os seus escribas. A cerimônia tinha colapsado. A paz não. O baile retomou num estado estranho e animado. As pessoas gostam de sobrevivência quando vêm com música. Meryn escapou antes que alguém pudesse perguntar o quanto sabia. Levou o floco de neve para a galeria lateral, onde o ar estava mais fresco e cheirava a fumo de vela, lírios e chuva através de uma porta de varanda aberta. As suas mãos tremeram só depois de pousar a gata. Floco de Neve olhou para ela e miou como se dissesse que os humanos eram muito dramáticos sobre documentos legais. Tu sibilaste no momento certo, disse Marine. A gata sentou-se na bainha do vestido de Marine. Sim, reparei que és indispensável. Atrás dela, a voz de Corin veio da entrada da galeria. Ela não é a única. Marine virou-se. O rei estava lá sem o seu sorriso de corte. A coroa de aço pálido refletia a luz das velas no seu cabelo escuro. Parecia cansado, aliviado e mais aberto do que ela alguma vez o tinha visto. Por um momento, nenhum falou. Do salão, a música subiu novamente. Risos seguiram-se. Um nobre protestou algo sobre camarão. As orelhas de Floco de Neve levantaram-se. Maryn encontrou a sua voz primeiro. Lidaste bem com Lord Cassian. Corin admitiu que tinha querido atirar Lord Cassian para a fonte. Meryn elogiou a sua contenção. Corin observou que a fonte permanecia disponível. Meryn recusou essa opção. A sua boca curvou-se. Então permanecia ensinável. Aquele pequeno humor quase a desarmou. Lembrou-lhe cada lição, cada erro, cada vez que ele tinha tentado ser gentil, sem saber o que era gentileza. Olhou para Floco de Neve. Lady Floco de Neve não fugiu. Tu também não. O peito de Maryn apertou-se. Corvin deu um passo à frente. Depois parou com cuidado deliberado. Dou-lhe espaço. Ele tinha aprendido isso. Aprendera para uma princesa, um tratado, um conselho e um gato. Talvez tivesse aprendido para ela também. Miss Alec, começou ele. O título magoou um pouco depois de ouvir o seu nome dele. Ele pareceu ouvi-la porque se corrigiu. Maryn. Floco de Neve levantou-se, espreguiçou-se e caminhou entre eles. Sentou-se na bota de Corin. O rei olhou para baixo. Ela continua a fazer isso. Ela gosta de fazer declarações importantes com a sua traseira. Corin deu uma risada baixa. Foi a primeira risada completa que Maryn ouviu dele. Baixa, breve e arrancada dele. Aquentou a galeria fria mais do que as velas. Então o seu rosto ficou sério novamente, mas não fechado. Aprendi a sorrir para uma princesa, disse Corin. Aprendi a dançar para um tratado. Aprendi a falar gentilmente o suficiente para que um conselho escutasse antes de me temer. As mãos de Meryn fecharam-se na sua saia. A voz do rei baixou. Mas cada coisa gentil que aprendi tinha o teu nome por trás. Meryn não podia esconder-se da verdade então. Não atrás de títulos, não atrás de notas, não atrás da mentira conveniente de que a sua tensão significava raiva. Ela viu o nervosismo, a esperança, o medo de quebrar algo precioso por segurá-lo errado. Durante todo este tempo, disse ela suavemente, pensei que estavas zangado quando olhavas para mim. As sobrancelhas de Corin juntaram-se. Zangado? Tu ficavas tenso. A tua voz mudava. O teu lobo aproximava-se. Ela lhe parecia como se várias semanas de conversa se tivessem acabado de reorganizar na sua cabeça. Maryn, disse ele com muito cuidado. Eu estava a tentar não te assustar. Floco de Neve começou a ronronar na sua bota. Maryn quase riu. Ela também quase chorou, o que era menos conveniente. Assustaste vários tapetes. Ela conseguiu. Corin admitiu que sabia. Maryn reduziu generosamente o número para 2 tutores. Corin corrigiu-a para 7. Maryn disse-lhe que tinha sido generosa. O seu sorriso voltou, frágil e real.
A música do salão suavizou-se. Chuva tocou na varanda além da porta aberta. O palácio à volta deles zumbia com alívio, fofocas e o início de uma paz melhor. Corin não a alcançou, não comandou, não assumiu. Fica, disse ele. Uma palavra, sem coroa por trás, sem tratado, sem conselho. A garganta de Marin apertou-se. Ele continuou antes que ela pudesse responder. Porque mesmo reis melhorados podem entrar em pânico. Não como condição, não como ordem, não porque a tua família precisa de dinheiro, embora eu veja a tua propriedade restaurada pelo teu serviço. Fica porque te quero perto de mim e porque sou melhor quando te ouço. Aquilo foi quase perfeito. Marin levantou um dedo. Corin parou de imediato. Não te ofereças para restaurar a minha propriedade no meio de uma confissão de amor, aconselhou ela. Faz o romance soar como uma fatura. O rei fechou os olhos brevemente. Eu ensaiei. Marin podia dizer. Corin perguntou se a confissão tinha sido má. Marin decidiu que tinha promessa estrutural. Floco de neve miu. Marin olhou para baixo. A gata concorda que precisas de edição. Corin abriu os olhos. A sua expressão continha tanta esperança que provocá-lo mais teria sido cruel. Marin deu um passo à frente. Floco de neve recusou-se a mover-se. Por isso Marin teve de se angular à volta da gata. Isso tornou o momento menos gracioso e, portanto, mais honesto. Ficarei, disse Marin. Não como a tua decoração. Não como uma mulher aninhada ao lado do teu trono para provar que aprendeste boas maneiras. Nunca. Ela deu-lhe um olhar. Ele corrigiu-se sem ser provocado. Não vou interromper. Progresso, sussurrou ela. O seu sorriso irrompeu. Marin colocou a mão nos seus dedos que se fecharam gentilmente. Não como um tratado, não como uma arma, como um homem que aprendeu que segurar não significava reivindicar. Ficarei, repetiu ela, como tua conselheira real de etiqueta, porque os teus elogios continuam perigosos. Como tua conselheira política quando cerimônias escondem facas, e como a mulher que cuida de ti, se prometes não me trazer outra árvore inteira, a menos que tenhamos concordado em jardinagem. Corin curvou-se sobre a sua mão. Desta vez não a interrogou. Beijou os seus nós dos dedos, quente e cuidadoso. O gesto era formal o suficiente para um salão de baile e terno o suficiente para a galeria silenciosa. O coração de Marin esqueceu todas as regras que alguma vez tinha ensinado a alguém. Isso, disse ela quando conseguiu falar, estava correto. Corin olhou para cima. Apenas correto. Marin atualizou a nota para profundamente melhorada. Corin acusou-a de ser severa. Marin lembrou-lhe que o tinha contratado para isso. Corin disse que a tinha contratado porque 7 pessoas fugiram. Marin pensou que isso só provava o seu ponto. Floco de neve levantou-se, espremeu-se entre os seus pés e deu um ronronar alto que vibrou contra a bota de Corin. Ele olhou para a gata. Passei. Marin seguiu o seu olhar. A gata branca de trapo, outrora aterrorizada com cada passo dele, esfregou a bochecha ao lado da sua bota e depois sentou-se na ponta do pé, como se reivindicasse território conquistado. Marin disse-lhe que sim. A lição final tinha sido passada. Qual lição foi essa? Marin chamou-lhe ser confiável. Corin absorveu as palavras como um homem que recebe uma bênção que não sabia como pedir. Então Floco de Neve trepou pela sua perna. O romance do momento sofreu. A gata prendeu as suas garras com delicada determinação nas calças formais do rei e começou a içar o seu corpo corpulento para cima. Corin congelou. O que está a acontecer? Não entres em pânico, instruiu Marin. Corin insistiu que não estava a entrar em pânico. Marin observou que o seu rosto dizia cerco. Corin apontou que a gata estava a subir o rei. Marin explicou que a gata estava a escolher o colo dele. Corin lembrou-lhe que ele estava de pé. Marin aconselhou-o a sentar-se antes que Floco de Neve alcançasse a coroa. Corin moveu-se para o banco mais próximo, com a cautela de um homem a carregar renda explosiva. Floco de Neve completou a sua ascensão, assentou pesadamente no seu colo e começou a ronronar como um pequeno motor. Marin sentou-se ao lado dele. Manteve espaço suficiente para a propriedade, depois desistiu, e aproximou-se quando a cauda de Floco de Neve reclamou metade do banco. O rei olhou para a gata no seu colo. A sua mão pairou sobre a pele branca. Posso?
O coração de Marin suavizou-se com a pergunta. Lentamente, deixa cheirar primeiro. Corin ofereceu um dedo. Floco de Neve cheirou. Então enfiou a cabeça por baixo da sua palma com rude entusiasmo. A sua risada veio novamente, baixa e espantada. Marin observou a sua grande mão a acariciar o pelo da gata. Ele ainda estava desajeitado. Ele ainda se movia como se a gentileza fosse uma língua que ele estava a aprender palavra por palavra. Mas Floco de Neve confiava nele. Marin também. Na manhã seguinte, o palácio acordou com 3 anúncios oficiais e 27 versões não oficiais. O primeiro anúncio oficial declarou que o noivado Valdornior tinha sido respeitosamente dissolvido por acordo mútuo. O segundo declarou que Rookmere e Valdorn negociariam um acordo de paz revisto, testemunhado tanto pela princesa Sarafen quanto pelo conselho de Rookmere. O terceiro anunciou que a senhorita Marin Ellawek tinha sido nomeada conselheira real de conduta e lei cerimonial. As versões não oficiais eram mais criativas. Uma alegou que Marin tinha derrotado Lord Cashan com um gato e um guardanapo. Outra alegou que o rei tinha proposto no roupeiro semanas atrás e o baile apenas o confirmou. Uma terceira alegou que Lady Floco de Neve tinha sibilado porque Lord Cashan lhe devia dinheiro. Marin ouviu todas as 3 antes do pequeno almoço. Ela escolheu não as corrigir. Algumas batalhas estavam abaixo até de uma conselheira de etiqueta. Lord Cashan partiu ao meio-dia sob pressão educada de ambas as cortes. A princesa Seraphine permaneceu para as negociações de paz. Libertada do antigo voto, tornou-se mais perspicaz, mais engraçada e muito menos obediente. Ela e Marin reviram a linguagem cerimonial juntas com Mistress Halve, que tratava cada frase ambígua como um inimigo pessoal. Corvin assistiu à primeira reunião. Ele ouviu. Ele fez perguntas precisas. Ele não se impôs sobre a mesa. Quando um senhor do conselho tentou elogiar a sua contenção como se fosse um mineral recém-descoberto, Corin simplesmente olhou para Marin. Marin tocou com um dedo no seu caderno. O rei sorriu adequadamente. Floco de Neve sentada numa almofada ao lado do tinteiro adormeceu. Assim começou a nova paz. Não com trovões, não com conquista, com um gato a dormir e palavras que todos entendiam. Em privado, Corvin ainda necessitava de lições. A sua primeira tentativa de uma nota de amor pessoal dizia: "A tua presença melhora a estabilidade operacional do palácio." Marin devolveu-a com comentários. A sua segunda tentativa comparou os seus olhos a lanternas que não revelavam movimento inimigo. Ela devolveu essa sem comentários, porque a misericórdia tinha limites. A sua terceira tentativa dizia: "Tenho saudades tuas quando sais da sala." Marin guardou essa nota. Ela descobriu-a mais tarde enfiada no seu manual de etiqueta e pareceu tão surpreendido que ela teve de lhe beijar a bochecha para restaurar a função. Na primeira vez que o beijou corretamente, Floco de Neve derrubou um tinteiro. Marin suspeitou de ciúmes. Corin suspeitou de crítica. Lord Pelwyn, chegando com documentos e encontrando tinta preta a espalhar-se por um plano de assentos diplomático, sussurrou que o amor era caro. Marin riu até ter de se sentar. Corin observou-a com uma suavidade que já não tentava esconder. Ele ainda assustava estranhos às vezes. O poder não desaparecia porque uma mulher o amava. O seu lobo permanecia feroz. A sua coroa permanecia pesada. Alguns nobres ainda preferiam rumores à verdade. Mas o palácio aprendeu novos sinais. Se o rei entrava numa sala e Floco de Neve permanecia a dormir, o assunto era comum. Se Floco de Neve abrisse um olho e não se mexesse, as negociações eram tensas, mas survivable. Se Floco de Neve subisse para o colo do rei durante o conselho, todos sabiam que o debate tinha durado demasiado tempo e que o jantar devia ser servido. Corin aprendeu a parar de trazer árvores inteiras. Principalmente, 3 meses após o noivado arruinado, ele acompanhou Marin ao jardim de rosas restaurado ao entardecer. A antiga roseira da sala de treino tinha sido plantada ali num canto soalheiro. Tinha sobrevivido ao incidente de lama, à escavação da gata e a 2 jardineiros com teorias opostas. Agora desabrochava escandalosamente. Floco de Neve seguiu-os pelo caminho, cauda corpulenta erguida. Parou para cheirar uma rosa,
espirrou e pareceu ofendida pela natureza. Marin usava um vestido azul suave. A casa da sua família estava a ser reparada, não como caridade, mas como pagamento pelo seu serviço oficial. Ela tinha discutido cada cláusula. Corin parecia orgulhoso e assustado. No jardim, ele ofereceu-lhe uma rosa, um corte limpo, espinhos removidos, haste enrolada em fita. Marin aceitou-a com solene atenção. Vossa Majestade, disse ela, esta é a quantidade correta de rosa. Os olhos de Corin aqueceram. Consultei 3 jardineiros, Lord Pelwyn e Agatha. Agatha aconselhou-te? Ela sentou-se na árvore até eu escolher esta. Floco de Neve deixou-se cair no caminho, como se estivesse exausta pela liderança. Marin levantou a rosa ao nariz. O seu aroma era leve, doce e vivo no ar da noite. Corin deu um passo à frente. Ele ainda parava antes de entrar no espaço dela. Ela amava essa pausa agora. Não era apenas incerteza. Era respeito tornado visível. Marin Elwick, disse ele, eu amo-te. Não houve ensaio desta vez. Nenhuma fatura, nenhuma metáfora militar, apenas verdade. Os olhos de Marin picaram. Corin Rookmere, respondeu ela. Eu também te amo. Floco de Neve espirrou. O rei olhou para baixo. Foi aprovação? Foi impaciência. Ela queria a confissão antes do jantar. Corin pegou na mão de Marin. O seu polegar acariciou os seus nós dos dedos com calor cuidadoso. Então não devemos fazer esperar Lady Floco de Neve. Caminharam de volta para o palácio juntos, de mãos dadas, enquanto a gata branca de trapo trotava à frente como se tivesse arranjado todo o reino à sua satisfação. Talvez tivesse. Atrás deles, a roseira moveu-se suavemente no crepúsculo. À frente, luzes quentes enchiam as janelas de um palácio que já não parecia um portão trancado. Soava diferente agora. Havia música do salão de baile, risos do salão dos criados, e Lord Pelwyn, em algum lugar à distância, a implorar a alguém para não deixar a gata chegar perto do camarão. Corin ouviu isso e sorriu. Não o sorriso de assassino, não o sorriso de tratado, não o sorriso de um rei que fingia ser gentil pela paz. Era o sorriso que Marin lhe ensinava o tempo todo, aquele destinado ao lar. Obrigado por ouvirem. Se esta história vos fez rir, deem um like e subscrevam para nunca perderem a nossa próxima história.